para nos unir nesse relacionamento eterno. Por isso, irmãos, é inaceitável que nós, como igreja, que estamos aguardando a volta do Senhor, devemos permitir com a iniquidade deste mundo, que a cultura deste mundo possa roubar de nós, não é o sentimento, é a presença, é a paz, é o relacionamento, é a devoção a esta pessoa. O que está esfriando em nós é a devoção, não é um sentimento apenas, é a devoção. Nós perdemos, é a pessoa. Não é um sentimento que você está perdendo, é a pessoa que você está perdendo. Devoção. Se vocês ouviram bem, tudo que nós fazemos aqui, tudo, tem que ser em devoção a Deus. Você trabalha pensando em Deus? Você faz suas contas, seus desenhos, seus trabalhos de uma forma geral, pensando que está dando glória a Deus? Você tem ciente que Deus está vendo seu coração e verificando se você está fazendo aquilo por devoção, por culto a Deus? Ou você está fazendo para você ter dividendos, para você ter resultados apenas materiais? Preste bem atenção. E tudo começa com ouvir, ouvir com o coração. Não ouvir apenas com esse ouvido aqui. Esse todo mundo que está com o ouvido em ordem ouve. Mas o espiritual é só quem tem vida espiritual, só não ouve. Qualquer um pode passar, piscar de mágica, ter uma vida espiritual. E a dica é, ouve o seu semelhante. Não faça distinção. Ouça. Ouça com amor. E aí, o Espírito Santo talvez já esteja habitando seu coração. E aí você inicia um processo de transformação. Como amanhã nós trataremos na nossa mentoria live de sábado às 10. Nunca podemos pensar no amor dessa forma tão medíocre. Observe algo, irmãos, que Deus nos dá em Cristo. Quando você olha o assunto da redenção, do ponto de vista do amado, do ponto de vista do amor, você vai compreender, especialmente nesses textos de Efésios, que nós podemos ver, mesmo que rapidamente. Efésios capítulo 1, os versículos 1 a 6, e depois Efésios capítulo 2, também, os versículos 1 a 6. Se você junta essas duas parelhas de textos, Efésios 1 e Efésios 2, versículos 1 a 6, de cada um desses capítulos, você vai ter a obra pelo perdão, você vai ter a obra pela filiação. Porque o perdão, irmãos, é a experiência que nós recebemos aqui como a base do amor. A base do amor é o perdão. A plenitude do amor é a filiação. A base do amor, da nossa experiência, é o perdão. Mas a plenitude do amor em nós é filiação. Eu podia fazer uma analogia e que é válida. Quando nasce uma criança, ela está tendo amor da mãe e do pai. Ela não tem consciência disso. Nem sabe o que é amor. Mas ela está tendo amor do pai e da mãe. Só com a maturidade dela, quer dizer, com o andar dos dias, dos meses e anos, aí sim ela começa a desenvolver esse amor. Uma analogia que estou fazendo. O primeiro ponto que você precisa entender é que Deus trata com os nossos pecados no perdão. Depois ele trata com o nosso caráter para filiação. Mais ainda, no perdão, Deus muda a nossa condição. Porém, na filiação, Deus nos coloca
em uma nova posição. A posição que você tem agora é a posição de filho, é a posição de filha. Não pense você em algo que seja menor do que isso. Amados irmãos, isso tem que arrebatar o nosso coração. Antes de experimentarmos o grande arrebatamento na vida do Senhor, Ele vai arrebatar os nossos afetos, a nossa consciência nessas verdades. Isso precisa nos alegrar. Isso precisa trazer-nos a verdadeira alegria dos céus da terra. Mesmo vivendo com os pés na terra, nosso coração precisa estar no céu, conduzido por essa grande experiência do que significa filiação, perdão e filiação, condição e posição. Essa é a posição que você tem. É de filho, é de filha. Há um outro detalhe. No perdão, Deus apaga todo escrito de dívida que era contra nós. Todo escrito de dívida, Deus apagou no perdão. Isso é Colossenses capítulo 2, versículo 14. E tendo cancelado todo escrito de dívida que era contra nós, cravou a cruz do Calvário. Mas na filiação, Ele escreve nosso nome no livro da vida. E ninguém poderá apagar. Você vê a relação perdão e filiação. Essas duas palavras, eu diria assim, são as duas chaves que vai abrir para nós o sentido dessa palavra, amado. Aí sim você vai começar a entender algo muito especial. Porque no perdão nós conhecemos a... Vamos refletir um pouco do perdão e filiação. Se você não entende que Deus te perdoa, é porque você não vê o seu erro, você não vê o seu pecado. Portanto, você não nasceu de novo. João Batista, ele falava no deserto. O que significa isso? Poucos ouviam. É isso que quer dizer, poucos ouviam. Eu estou falando aqui e eu me sinto João Batista. Falando nesse deserto que é a rede social, porque poucos querem nos ouvir. Ah, por que não querem ouvir? Porque não se sente culpado. Não vê o seu erro. Vê o do outro. E julga o outro, mas não vê o seu. Eu conheço pessoas que não conseguem falar errei. Elas não conseguem. Não conseguem. Não falam. Convive com elas. Elas rejeitam, elas acusam, elas te incriminam sem nenhum pudor. E elas não conseguem se arrepender. Sem arrependimento, não há perdão, não há novo nascimento. E eu choro. E depois desse nascimento, esse perdão de Deus para com os nossos pecados, e o pecado é não ter o Espírito Santo, mas à medida que nós somos perdoados, nós passamos a ter o Espírito Santo. E aí começa um processo de filiação. O que o pai e a mãe faz com o filho? Educa. Graça. Na filiação, nós conhecemos a responsabilidade espiritual. Então, meus irmãos e irmãs, sei que todos estamos cansados. Iniciando esta conferência, eu quero deixar essa palavra aqui, para abrir aquilo que nós vamos estudar aqui nesse período da noite, ou nesses períodos da noite. Para que o Senhor nos ajude a ver que este livro, o livro de Cantares, ele é uma exposição gloriosa das verdades mais profundas que nós encontramos na palavra de Deus. É o cântico mais elevado, é o cântico mais excelente. Aqui nós encontramos verdades que assombram o nosso coração, do ponto de vista do relacionamento com Deus. Que o Senhor nos ajude.
Que o Senhor prossiga falando a todos nós pela sua infinita graça.